A paz do Senhor, queridos amados, estamos aqui mais uma vez para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje temos aqui um convidado especial juntamente conosco, nosso pastor Vinícius do Brasil. Pastor, a paz do Senhor, quero lhe agradecer por estar aqui conosco, pelo seu tempo e tudo. Pastor, peço que o senhor, por favor, se apresente aí para o nosso público um pouco de você, da sua vida, de onde você é, o que você faz, em nome de Uhum, Jesus. Por favor, pastor. amém. Paz, muito bom poder estar aqui com vocês, privilégio. Quando eu recebi esse convite, meu amigo pastor Joaldo, me senti muito honrado e Nosso grato pastor, glória a Deus. e poder estar aqui com a galera do Resplandecendo Cast, Amém. pessoal aqui da Resplandecendo as Nações, aqui em Luxemburgo. Muito bom essa igreja que tem caminhado conosco, né? Vou falar um pouquinho sobre nosso ministério da Rede Inspire aqui na Europa Glória a Deus. também. E estivemos aqui nesses 2 dias, sexta e sábado, com uma conferência para pastores Olha aí, aqui. glória a Foi uma Deus. bênção. Amém. Depois você pode nos seguir e acompanhar também Com na certeza. inspire.network.europe. Tem lá um pouquinho mais para você conhecer o nosso trabalho. E, bom, eu me chamo Vinícius, Glória a sou um Deus. dos pastores da igreja da cidade lá em São José dos Campos, São Amém, Paulo, São mas Paulo. atualmente moro em Portugal Olha há aí, 3 anos com a minha esposa Tainá, minha filha Ana. glória a Deus. E estamos, a partir de Portugal, servindo a Europa, Amém. servindo pastores e líderes. Hoje, debaixo da minha liderança e coordenação, nós temos 150 igrejas diferentes que fazem parte da Olha Rede aí, Inspire. que bênção, A pastor. Rede Inspire que esse ano faz 15 anos. Olha aí. Ela nasceu ali no coração do nosso pastor da igreja da cidade, pastor Carlito Paes, com o propósito de servir igrejas, compartilhar o que nós temos recebido como igreja com Amém. outras igrejas, mentorias, treinamentos, recursos ministeriais. E eu estou envolvido com a Rede Inspire há 7 anos, né, em tempo Glória a Deus, é integral. bastante tempo. Eu Amém. coordenei a Rede Inspire no Brasil por 4 anos. Eu fui enviado para Portugal para servir as igrejas da Europa agora. Amém. E estamos aí. Glória a Deus, um currículo aí bastante abençoado. Hoje também temos aí um tema. A gente também vai deixar aí na descrição do nosso vídeo as redes sociais do nosso Uhum, pastor, da Inspire, do pastor também. Quem quiser acompanhar mais de perto e ficar ligado em nome de Jesus. Amém? é isso aí. Bom, sem mais enrolação, o nosso tema hoje bastante interessante. Vamos comentar sobre os 7 montes da influência da sociedade. Eu Uhum. confesso que nunca ouvi falar desse tema, parece ser Aí que é bastante legal, interessante. né? Aí é que é legal, vamos aprender aqui na hora e É. glórias a Deus. Então, pastor, esses 7 montes, olha, eu vou até citar aqui para vocês: religião, política, mídia, artes, família, economia e educação. Então, pastor, como é que funciona aí esses 7 montes da influência da Uhum. sociedade? Por favor. Bom, vamos lá. Como diz o filósofo, né? Vamos começar do começo, né? É, Grande filósofo. Bom, o sete, a visão, né? Essa visão, ela tem vários nomes, né? Sim, Que ela nasceu na década de 70, mais ou menos ali, com amém. um grande homem de Deus, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, chama Loren Cunningham. Quem é o Loren Cunningham? Ou Sim. quem foi, né? Ele foi o fundador da Jocum. Jocum, Jocum, muito provavelmente você ouviu conheço no falar já, uma Brasil. base Uhum. missionária. E ele é americano, então ela nasceu, né, nos Estados Unidos. E Deus entregou para ele essa visão estratégica para ajudar as igrejas no mundo a avançar com o reino de Deus nessa geração. Amém. E o princípio dessa visão, que ele trouxe o nome, né, visão profética dos 7 montes de influência da sociedade, um nomão, né? Que bem. Mas aí tem outros que chamam de visão das as esferas As de 7 esferas da influência. sociedade. Isso, 7 áreas de influência, Uhum. enfim. 7 montes da igreja. Isso, 7 montes da igreja, exatamente. Uhum. E ele compartilhou com o propósito de servir as igrejas, com o intuito de você poder criar estruturas ou criar projetos ou ministérios para preparar o crente, preparar os discípulos de Jesus para avançarem com o reino de Deus na sociedade. Se entendemos que o princípio da igreja, da eclesia, é de dentro para Sim. fora, e que as portas do inferno não prevalecerão, foi isso que Jesus Amém. disse sobre a igreja, não é a igreja que recua, é a igreja que Que avança. avança. Mas aí a pergunta é como avançar, entendeu? Porque assim, uma das grandes qualidades da igreja, na minha opinião, Sim. é entender que os tempos mudam e nós mudamos com eles. Mudamos em que sentido? Na forma, não no conteúdo. Uhum. Então, é natural você ter formas novas de fazer a mesma coisa, entendeu? Inovação é isso. Inovação é você fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Sim.
Tá? Uhum. Então a Rede Inspire, inclusive, trabalha muito com isso, né? O pastor Joaldo esteve na conferência com a gente, outros pastores também, de vários países, agora aqui em Luxemburgo. E nós falamos muito sobre isso. É você estar aberto para receber uma inovação do céu, uma unção fresca, para poder continuar fazendo o que você está fazendo. Então a Sim. igreja continua fazendo a mesma coisa há 2000 anos, que é levar a mensagem do Levar a mensagem, evangelho, que é pregar o poder para a evangelho. salvação, não é? Sim. Mas como você faz isso, não, ela pode mudar. Sim. O porquê não muda, né? Não. Mas o como muda. como, sim. As pessoas mudam, as estratégias mudam, mas a mensagem continua a mesma. Com certo? certeza. Então, quando vem na década de 70 essa estratégia, ela começa a impactar muitas igrejas nos Estados Unidos, começa também a sair um pouco dos Estados Unidos para outros países, mas no Brasil ainda não é tão forte assim essa visão. E eu conheci mais essa ideia, essa estratégia, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, que eu fiz meu seminário lá. Sim. Então eu fui em 2016, uma universidade norte-americana chamada Azusa Pacific University, e foi quando eu, dentro da faculdade, eu comecei a ver algumas coisas que abriram minha mente. Ok. Que, primeiro, a faculdade, ela tem mais de 100 anos, tem mais de 12 mil alunos. Uau. E na semana inaugural, o presidente chama os alunos novos, 1.200 novos alunos, estavam chegando naquele final de semana, Sim. e diz assim, olha, nós, como faculdade, é uma faculdade cristã evangélica, a maior faculdade cristã evangélica da costa oeste americana, fica na Legal, Califórnia. Ele chama os alunos e fala, olha, agora, a partir de agora, nós iremos preparar vocês para serem sal e luz na sociedade. Aí eu que vim de um outro contexto religioso, porque eu me Sim. converti, eu tinha me convertido há 1 ano antes, Nossa, Deus olha abriu uma aí. porta e fui, Glória a Deus. eu cheguei eu nunca tinha ouvido falar daquilo, eu falei, não, mas peraí, Como assim? eu sempre escutei que se eu quiser servir a Deus, é dentro da igreja. Só que ele tá falando, não, você vai servir a Deus em várias áreas. Tinha aluno de biologia, você tinha aluno de medicina, aluno de educação física. Advogado, tudo. E o lema da faculdade é God's First, Deus em primeiro Deus lugar. em primeiro lugar. E nós vamos preparar vocês. E aí eu comecei a olhar para a sociedade norte-americana, mesmo com todos os seus defeitos, eu comecei a entender por que, de certa forma, ela causa tanto impacto global. Se você olhar a sociedade norte-americana, do que eles construíram no último século, Sim, é a sociedade que mais influenciou e mais impactou em todas as áreas da sociedade. sim. Na economia, na Economia, música, nas política. artes, no esporte, política, tudo. Tudo que começa lá impacta o mundo. E qual é a raiz disso? Tem muito dessa questão dos 7 montes, entendeu? Sim. E eu comecei a falar, cara, isso aqui a gente precisa levar pro Brasil. Precisa E aí foi levar isso quando pra eu frente. comecei a estudar mais um pouquinho, né? E quando eu voltei pro Brasil, 3 anos depois, aí eu comecei a trabalhar e ensinar um pouco mais. Começamos apesar que como igreja, né, nós vivíamos um pouquinho disso, vivíamos bastante já, mas não tanto assim conscientes da visão, mas vivíamos de forma a aplicar isso na visão ministerial. Mas aí também 1 ou 2 anos depois que eu voltei, a igreja começou através da vida do pastor Marcos Madaleno, que ele começou a nossa escola ministerial para jovens, que não é uma escola de teologia, é uma escola de preparação para a vida, chamada IC College. Você que é jovem pode procurar aí ic.college, com 2 L's. É uma escola ministerial, hoje tem alunos do mundo todo, que te prepara para a vida, te prepara para quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade, nós queremos que você vá convicto do seu chamado. Né? Porque o que você tem que fazer. Isso, porque nós começamos a ver que os jovens estavam se perdendo nas faculdades, toda aquela questão. Então, até o lema, né, do college é preparar extraordinários discípulos de Jesus para causar um impacto na sociedade, né? Então, eu fui convidado pelo pastor Marcos Madaleno para ser o professor dessa matéria. Sim. E aí eu comecei a ensinar os jovens e eu comecei a ver que os jovens, muitos que chegavam não tinham nem noção do seu chamado, e muitos não tinham noção porque eles não se enxergavam dentro da igreja. E às vezes até se culpavam por isso. Falavam assim, cara, eu não me vejo um pastor. Como é que eu faço para servir a Deus integralmente? Você vai servir a Deus integralmente lá onde Deus te posicionar, entendeu? Agora você precisa entender, e essa visão nos ajuda a entender estrategicamente, qual é a sua área de atuação, qual é a batalha espiritual por trás de cada área, porque tem muito de batalha espiritual. Também, com certeza. Enfim,
um pouco o início é isso aí. Que legal. É. E o senhor, no caso agora, então, o senhor tem uma direção desse projeto, então, o senhor faz parte disso, dá ensinamento sobre isso. Na verdade, não. Então, eu era um dos professores do IC College, né? Ok. Como Uhum. todos os professores do IC College são pastores ou é, ministros, obreiros lá da igreja da cidade, são voluntários no IC College. E eu era um deles. E quando eu fui enviado para a Europa, aí eu parei de dar aula lá, né? Mas eu carreguei comigo essa mensagem. Eu sempre prego em alguns lugares. Enfim, sinto que é uma bandeira que eu carrego que eu quero compartilhar mais para as pessoas terem um conhecimento do que ela significa e como ela pode ser útil em um contexto de igreja local. Porque para mim é isso. Não é ela é o difícil é nós conseguirmos tirar ela de ser uma teoria para prática, Pra entendeu? prática, com O certeza. pastor ele quer saber o seguinte, tá? Tudo isso é legal, é bonito, mas como que eu coloco isso no dia a dia da igreja? E na igreja da cidade nós colocamos isso no dia a dia da igreja. Acho que essa é a grande diferença. Então eu tenho até uma mentoria que eu dou sobre como pastores, líderes de igrejas, como o pastor Joaldo, por exemplo, Uhum. como ele pode aplicar isso nos diferentes ministérios da igreja, sabe? E isso ajuda a formar. Vou dar um exemplo para Sim, você, por tá? favor. Por favor, por favor. Lá na igreja é assim que funciona. Quando nós entendemos como igreja, nós somos uma grande igreja, né? Nós somos uma igreja com mais de 20, acho que tem 30 mil membros agora. Uau. Temos muitos ministérios, mais de 200 e tantos ministérios. E quando entendemos que precisávamos ter uma atuação maior no monte da educação, nasceu o propósito de ter uma faculdade. Uhum. Por quê? Porque nós precisávamos discipular pessoas para serem uma voz de influência na sociedade naquela área, na área da educação. Então, um dos cursos que a Faculdade Cristã da Cidade tem hoje é pedagogia. Por quê? Porque nós percebemos que a maioria dos profissionais de pedagogia, elas têm uma visão ideológica diferente, muitas vezes, do que a Bíblia acredita. E nós queremos formar professores cheios do Espírito Santo para estar nesses locais de influência, entendeu? Muito Então bom. você enxerga, olha, um monte de educação está precisando de crente. Aí, E como que nós vamos? Então você tem que ir na área da educação. Você sai daquele ambiente só da celebração, do culto, que é necessário, é importante, sim. mas você consegue comunicar outras coisas, entendeu? Aí você tem a área de economia, você tem muita coisa ali dentro da área de economia, área porque a igreja em si ela está muito dentro da área da religião, Sim. né, que é o monte da religião. Mas assim, uma coisa interessante sobre o 7 montes de influência. O 7 montes de influência, eu até mostro um quadro assim na minha aula, parece que eles são separados, mas na verdade eles são todos conectados, Todos ligados. todos ligados. Então assim, você pega, por exemplo, a igreja. Sim. Você não consegue exercer o monte da igreja sem, por exemplo, o monte da política. Por quê? Porque você precisa de autorizações do município para você ter um prédio para ter igreja, entendeu? Uhum. Então você precisa do monte da política, nesse sentido que eu tô querendo Sim, dizer. sim. Ou você Entendo. precisa do monte da economia. Por quê? Porque você tem que pagar Tem que conta. pagar conta Tá e tudo, entendendo? tem que Então gerar. é tudo Tudo conectado. É claro conectado. que cada monte, às vezes você tem a relevância principal dele, mas eles são conectados entre si, entendeu? Muito bom, glória a Deus. E É. quando o senhor começou esse projeto assim, dá pra ver resultados nas pessoas que Muito. começam a fazer e logo se abre uma mente, uma nova visão, um comportamento? Sim, demais. Eu acho que o grande objetivo final da Sim. igreja, porque como eu disse, é uma estratégia para a igreja local. Eu acho que o grande objetivo da igreja local tem que ser o impacto na cidade, onde Deus posicionou ela. Então a igreja, ela tem que ter um impacto do céu na cidade onde ela está enraizada, Uhum. tá? Sim. É aquela pergunta que muitos já fizeram. Se a sua igreja deixar de existir, sua igreja local, naquela cidade onde você está, será que a cidade vai sentir falta de você? O seu impacto, ele precisa causar isso na cidade, entendeu? Entendi. Porque a igreja ela foi levantada por Deus para isso, Pra para isso. servir as pessoas, para servir a cidade. Tá lá em Mateus capítulo 20. É quando Jesus está ensinando os discípulos que estavam brigando entre eles por posição de honra, que é o que diz o contexto lá de Mateus 20, Sim. que é quando a mãe dos filhos de Zebedeu vem pedir para Jesus para um filho sentar à direita e outro à esquerda. Aí eles começam, diz a Bíblia, que
Os outros 10 ficaram enciumados e começaram a discutir. Entre eles. Por que vocês, né, sentado lá de Jesus? Porque eles estavam acostumados com aquela realidade, posição de honra, de governança, naquele sentido. Aí Jesus vem e fala: olha, não será assim entre vocês. Porque os governantes desse mundo exercem poder sobre as pessoas, mas com vocês não vai ser assim que vai funcionar. Com vocês, vocês vão usar a linguagem do serviço. Porque daí ele diz, né, até o filho do homem, ele tá falando dele, Sim, não vem para ser servido, mas para pra servir. servir. Então o primeiro vai ser o último. Então ele estabelece ali uma linguagem de influência. Olha, a sua igreja quer ser uma influência aonde ela está, então sirva. Não domine, não controle, sirva. Essa é a linguagem do céu que tem poder na terra. E aí, nós, você perguntou se dá resultado, né? Nós, Sim. como igreja, temos visto grandes resultados na nossa cidade. Olha aí. Né? Nós somos, em termos de quantitativos, né? Uma Sim. igreja grande, e nós preparamos discípulos para várias áreas da cidade. Além da questão geográfica, você tem a questão qualitativa também, né? De famílias saudáveis, pessoas convictas do seu chamado, do seu propósito de vida, vivendo para Deus, servindo a Deus com alegria, com paixão, carregando a presença de Deus aonde elas Onde estão estiver. e ganhando pessoas para Jesus, pois essa é a visão da igreja da cidade, é ganhar todas as pessoas para Jesus. Então, como que eu vou ganhar todas as pessoas para Jesus como igreja se eu só fico dentro das Da quatro igreja. paredes? Sim. Quem vai ganhar é o irmão que tá lá vendendo carro, é a irmã que tá trabalhando no banco, a outra que trabalha no supermercado. Mas se ela não entender que ela tem um chamado para estar lá, ela não vai ganhar ninguém, Não porque vai. ela vai estar só. Fazendo a rotina dela normal Exato. e vai. É. Muito bom. Isso, querendo ou não, o pastor também acaba que fura a bolha de muitos crentes, porque, que nem o senhor acabou de comentar, só serve em quatro paredes. Depois que sai da igreja, a vida continua naquela rotina. Trabalho, casa, casa, trabalho, fim de semana faz alguma Uhum. coisa, e depois no domingo tá ali na igreja, glória a Deus. E Uhum. pra ele tá tudo bem. É. Só que não é somente isso, é que nem o senhor falou, nos 7 montes da influência, vai ter onde você estiver, seja Exato. você sendo um advogado, seja você sendo um artista, seja você sendo um político, onde quer que Isso. você estiver, a gente É. tem que estar sempre, enfim, pregando o evangelho e falando das boas Isso. novas. Ou seja, Deus não te colocou ali à toa, não te colocou Uhum. ali em vão, você precisa carregar a palavra. Exatamente. É isso, então, Isso. mais o foco resumindo assim um pouco, o foco desse projeto é mais isso, furar essa bolha dos clientes e Sim. levar para a sociedade. Sim. E ensinar, né? Olha, é tudo bem você ser um profissional de tal área, desde que você entenda que você tem um chamado para aquilo. Sim. Porque assim, se você não entende seu chamado e seu propósito de vida, tudo vai estar bom ou tudo vai estar ruim. Agora, se você entende o seu chamado ou propósito de vida, cada decisão que você toma, ela ou te aproxima ou te afasta do seu propósito. Então você precisa ter um alvo, entendeu? Você não pode sair batendo cabeça Uhum. como crente. Por que Deus me chamou? Por que Deus me levantou? Né? Às vezes você está fazendo algo e não está dando tantos frutos porque você está fazendo o que Deus não te chamou para Não te chamou fazer. pra fazer. É. Não é aquilo E que a- Deus quer pra você. Isso. E aí você precisa entender, mesmo que de forma simples, esses conceitos para você entender e dar mais frutos. Entendeu? Sim. Da mesma forma, você começa a entender a batalha espiritual em que você está inserido. Porque tem alguns autores, né, dessa visão, né, que tem muitos... tem diferentes linhas, tem alguns que trabalham muito a questão profética e espiritual da coisa e começa a trazer alguns princípios de batalha espiritual, em cima do que o apóstolo Paulo diz, de que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades e principados nas regiões celestiais. Então, assim, quais são as potestades e os principados? É uma pergunta que você deve fazer. Paulo conhecia, porque Paulo falou. Mas a Bíblia fala quais são. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Sim, por favor. Jesus, ele dá o nome de uma dessas potestades, que é Mamon. Mamão. Ele fala, você não pode ter servido aos senhores, a Deus e ao dinheiro, que esse dinheiro, a palavra grega é Mamon. Ele está falando de uma potestade, é alguém que exerce influência sobre a sua vida na área financeira. Okay. E ela não exerce apenas a influência na área financeira, ela individual, mas coletiva, de uma cidade, de um país, de uma geração.
porque é uma potestade, ela tem um cargo de autoridade e influência no reino das trevas. E Jesus falou que existe reino das trevas. Sim. Uhum. Então, assim, a visão de influência nos ajuda a focar e a você a entender que não existe vácuo de influência na sua vida. Em que sentido? Ou você está sendo influenciado pela luz ou pelas trevas. Um dos dois. Ou pelo Espírito Santo ou por espírito de morte, por exemplo, pelo espírito de Mamon, que são espíritos das Sim. trevas. Então você começa a discernir o mundo espiritual. A Bíblia fala, para os que são espirituais, tudo é espiritual. Então você começa a discernir, você fala, cara, eu preciso entender os princípios da batalha espiritual. Eu até falo sobre isso numa das minhas aulas, que aquele escritor chinês Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, Sim. ele fala no livro A Arte da Guerra a seguinte frase. Ele diz assim, se você desconhece seu inimigo e desconhece a si mesmo, de cada 1000 batalhas você vai ter 1000 derrotas. Agora, se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, de cada 1000 batalhas você vai ter 1000 vitórias. E aí, por que tem muito crente que só anda em derrota? Por que tem muita igreja que parece que está sempre capengando? Porque muitas vezes a igreja desconhece a si mesmo e desconhece o inimigo. Não é que nós, cristãos, temos que ser especialistas no diabo, não é nada disso. Nós temos que ser especialistas em Jesus. Sim, amém. Mas você não pode desconhecer. E muitas vezes as trevas querem que você faça isso. Elas querem que você... elas querem meio que trabalhar na surdina. Não tem nada a ver, isso é bobeira. Não, esse negócio não existe. Enquanto isso, elas estão atuando, elas estão influenciando. Elas estão derrubando nações. Derrubando pessoas, famílias inteiras, cidades inteiras. Porque ainda não, as igrejas não entenderam o poder de influência, de sair das 4 paredes para influenciar a sociedade. Exatamente. Quando, né, nisso todo, assim, juntando esse projeto, qual a importância tanto da igreja e também dos cristãos em entender esse papel na sociedade? Uhum. Então, vamos lá, falar um pouquinho de mim, assim, né? Por favor. Eu cresci, né, num lar católico, né? Onde eu nunca conheci muito esse contexto, ou Sim. nunca tive uma convicção assim do meu chamado até os 28 anos, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus mesmo, comecei ali uma caminhada com ele, e naquela altura eu já tinha uma carreira profissional. Eu me formei em Direito, eu trabalhava com isso, e me lembro de quando eu me converti, andava, né, com os jovens da igreja lá, e a galera sempre falava, não, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E eu pensava, cara, Deus não fala comigo, né? E aí eu cheguei no meu líder e falei, e aí, como é que Deus fala comigo? Ele falou, meu, vamos jejuar e orar aí que Deus vai falar com você. É ele que vai falar com você. E aí eu me lembro de buscar mesmo a vontade de Deus para minha vida. E Deus falou comigo, deixou bem claro que eu fui chamado a tempo integral para a igreja, que era tempo de queimar as carroças. E eu fiz isso. E aí ele começou a transicionar. E ele liberou para mim uma palavra, né, em cima de 2 Timóteo, capítulo 4, que eu fui chamado para a igreja para ensinar a sã doutrina, para corrigir, exortar, né, o texto que está lá. E aí eu falei, bom, se ele me chamou para ensinar, eu preciso aprender, né, porque eu não tinha teologia, nada, né, li a Bíblia, alguns livros eu tinha lido. E aí ele pegou e abriu essa porta para mim nos Estados Unidos, e eu fiz teologia, aí voltei pro Brasil, né, aí comecei mesmo ali a minha jornada como pastor da igreja, né. Mas foi necessário, nessa caminhada, eu entender o meu chamado. Para mim foi claro, Deus foi bem claro que eu fui chamado para o principal monte da igreja, integral, mas eu entro naqueles 3% lá, que eu te falei. Sim, eu comentou isso antes. Comentei antes aqui nos bastidores, a gente tava conversando, que tem uma estatística dos Estados Unidos que diz que apenas 3% dos evangélicos vão servir de forma integral, trabalhar mesmo na igreja. Os outros 97 estão espalhados por essas áreas aí dos 7 montes, dos outros 6 montes. Dos outros 6 montes. Então foi necessário que eu conhecesse o meu chamado para eu poder fazer o que eu faço hoje. Então hoje, quando eu estou atuando, né, ministerialmente, como servindo pastores, tendo uma voz de influência, né, com eles. Sim. Agora mesmo eu estava almoçando com o pastor Joaldo, estávamos conversando sobre estratégias para crescimento da igreja, Que legal. alguns ministérios e tudo, é porque Deus me chamou para isso.
E aí, quando Amém. Deus te chama e você entende e obedece, ele te capacita. E ele vai abrindo portas para você continuar buscando e continuar crescendo, né? Então é necessário que, em primeiro lugar, cada um busque o propósito de Deus, a vontade de Deus para vir. Porque a melhor coisa que tem é você entender o seu Seu chamado. propósito. E ali você começa dando. Os frutos, eles vêm de forma natural, sabe? Olha aí que legal. É. Muito bom. Então isso também é bastante interessante, acaba também pegando muitos cristãos. A gente só comentou agora sobre a estatística de novo, que apenas 3% serve dentro da igreja, Uhum. né? Ou seja, um pastor, um obreiro, um Uhum. diácono, uma coisa dentro da igreja. E os outros 97 não são dentro da igreja, ou seja, então tem bastante cristão que não serve dentro da igreja, mas que ainda não entendeu isso e também não está É. servindo fora da igreja, na Uhum. sociedade. Então, esse Ou tá cristão, servindo no lugar errado. voilà, É. então esse cristão que se encontra nessa atual situação, que não está servindo nem ali na sua igreja, nem integral na igreja, Uhum. mas também não está ali na sociedade fazendo o que tem que fazer. É. O que o senhor aconselha para ele assim nesse momento? É. Só uma observação, Por né? Quando a favor. gente fala de servir, né, não estar servindo na igreja, é o que a gente chama de você ser um obreiro, um pastor em tempo integral. Sim. Porque assim, servir na igreja como voluntário, você vai sempre servir, Sempre, né? o tempo todo. Independente da Exatamente, área. boa atenção, sim, sim. Porque senão parece que a pessoa que, não, tem um chamado para ser professor, não vou servir mais na igreja. Não, não é isso. A reunião de domingo, a celebração, é o encontro da família Sim, espiritual, que você vai se conectar com os outros irmãos ali, e como você faz parte daquela família, da fé, aquela comunidade, todo mundo tem uma responsabilidade. vai estar Então, sempre fazendo alguma coisa exato. ali, tudo. E você vai estar servindo, enfim, você, como diz o pastor Carlito, né, nosso pastor, ele diz assim que nós, na igreja, não devemos focar em cargos ou funções, devemos focar em Cristo na igreja. Amém. Então não importa o que você faça, você sirva a Deus. Seja no domingo, na segunda, qualquer área do ministério. Isso é uma coisa. Sim, Você ser voluntário. Outra coisa é você ter mesmo ali uma espécie, né, entre aspas, uma carreira ministerial, que pode ser por 10, 20, 30 anos, pode ser por menos tempo. Cada um tem que entender o chamado de Deus para a estação que está vivendo. sim. Isso é importante destacar. Amém. Aí você Muito bom. perguntou sobre... Os cristãos que não estão servindo nem Ah, integral tá. na igreja, mas também que não entenderam esse papel deles na sociedade sobre os 7 montes. Uhum. Como ele deve fazer Eu acho para... que estudar os 7 montes, ler alguns livros, e inclusive eu tenho um desejo também, um projeto de divulgar mais nas minhas redes sociais essa mensagem, essa estratégia para ajudar, porque muita gente, eu sinto que muito crente ainda tá meio perdido, sabe? Sim, E exatamente. aí eu acho que se eu Uhum. falar mais, as pessoas vão ter mais acesso também a essas informações. Eu acho que isso ajuda muito a focar. Né? Então, você saber, por exemplo, como é que eu sei que eu fui chamado para o Monte da Família? Essa é uma Sim, pergunta. sim, exatamente. Então, você entende algumas áreas profissionais que se encaixam mais no Monte da Família, entendeu? Por exemplo, um terapeuta familiar, um psicólogo, ele trabalha muito com a área da família. Sim. Vai trabalhar com pessoas, com casamentos, enfim. É um exemplo. Ah, Tá? então, vou lá, essa área da família não é sobre também sobre, tipo assim, a nossa família, eu casar e ter filhos, É né? também. Também, É também, inclui também exato, isso. isso. É Ok. também, mas também tem a questão profissional Profissional, mesmo. exatamente, como terapeuta, Quem que tudo vai isso. cuidar da família que tá com problema? É o profissional. Sim, Então esse profissional ele se prepara. Se ele for um crente, ele vai entender os princípios espirituais, a batalha espiritual que tá por trás, e ele vai atuar dessa forma, entendeu? Tem uma frase que o Espírito Santo falou comigo uma vez, que é mais ou menos assim, que diz que Deus, ele, antes de ele te levantar para ser uma influência, ele te levanta para ser um intercessor. Então, antes de você querer influenciar pessoas, ele coloca no seu coração um, um desejo de orar por aquilo. Você sente um incômodo, sim. sabe? Por exemplo, você da área da educação, você tá vendo que a educação, sei lá, no Brasil, por exemplo, não tá indo bem. O que você vai fazer a respeito? Eu não sei. Como que eu vou mudar a educação? É muito complicado mudar a educação toda. Tem que ir lá no MEC. Eu não sou um presidente do Brasil. Cara, realmente, é muito difícil. Sim, Mas sabe o que você pode começar fazendo? Orando. orando. Começa a orar pra você ver o que Deus vai fazer. Deus vai dar estratégia, Deus vai falar com você, ele vai levar você, vai conectar você com pessoas. Mas primeiro você se torna um intercessor, você se coloca na brecha pelo problema, pela dor. O reino de Deus é um reino que vem trazer soluções para dores.
a sociedade como nós conhecemos ela hoje, 21 séculos depois do de que Jesus veio Sim. e trouxe o reino com ele, é uma sociedade que ela é pautada, ela é baseada em princípios judaico-cristãos. A grande parte do mundo, né? Então, é entender que nós só chegamos até aqui hoje porque muitos antes de nós vieram trazendo essa influência da Essa igreja, influência. né? Então, você tem, por exemplo, um monte de educação, vamos lá. Sim. As grandes universidades dos Estados Unidos nasceram como universidades cristãs. Olha aí que Harvard, vamos falar de Harvard. acho que todo mundo conhece Todo Harvard, mundo né? conhece Harvard. É a universidade número 1 do mundo. Harvard nasceu como uma. Só para eu não me confundir, ela nasceu fundada por líderes religiosos, eu não lembro exatamente a denominação, por isso que eu não vou falar para não me Uhum. equivocar. Sim. Mas até hoje, o lema de Harvard em latim é veritas, que é a verdade, para formar obreiros para a igreja. Então, a maioria das universidades, elas nasceram nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos. com o propósito de formar profissionais para a sociedade. E aquilo cresceu e se tornou o que é hoje. Aí, depois de um tempo, se perdeu e, enfim, Uhum. perdeu o propósito, estão tentando resgatar isso, né? Eu sou amigo de um norte-americano. Ele é um senhor já, ele foi um mentor meu nos Estados Unidos lá. Olha aí, Ele cresceu legal. em São Paulo, foi uma das pessoas que me levou para os Estados Unidos para estudar. Que ele é um dos grandes influenciadores da faculdade metodista em São Paulo, né? Ele vem da denominação metodista ali, é wesleyana, né? E ele fala para mim, ele fala assim, Vinícius, nós estamos tentando retomar o que foi perdido. Porque a metodista, ela nasceu com um propósito cristão, assim como a faculdade presbiteriana Mackenzie, a Tudo ali PUC, com e base tudo meio religiosa. que perdeu o propósito. Isso acontece, então precisa correr Correr atrás atrás para recuperar. para recuperar, para formar as pessoas de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para aquela instituição. Então, assim, como as pessoas podem entender qual vai ser o impacto delas na Na sociedade? sociedade. Orar a respeito, estudar. Por isso que eu acho que a visão dos Sete Montes ajuda muito para você entender qual é a paixão. Eu falo muito isso. Qual é a paixão que você carrega no seu coração? Sabe? O que te incomoda no mundo? Deseja fazer algo que você. Tipo assim, a gente acabou de ver, né, o que aconteceu aí com o Merck, né, nos Sim, Estados nos Estados Unidos. Unidos, infelizmente. E o que aquele cara exalava era paixão pelo que ele fazia. 31 anos que causou um impacto que pessoas viverem 2 vezes 80 anos não vão Não causar. vão causar. Então o preço que ele pagou, porque ele tinha uma paixão no coração dele, ele tinha uma convicção do propósito de vida dele, do chamado dele, que ali naquele caso era muito no monte da política, Da política. que na minha opinião, vamos falar um pouquinho de monte da política agora, Sim, vai lá. que na minha opinião é um dos maiores desafios da igreja, porque se você estuda mais profundamente os Sete Montes, em termos de batalha espiritual, Sim. você vai ver que o Monte da Política é um dos mais É o mais desafiadores. desafiador. Porque ele é o. Ele eu acho que é o único que toca todos os outros. A influência que ele carrega. O monte do governo, né? Sim. A igreja toca também, Sim. mas mas a política é na bastante prática também. mais, Então, assim, alguns especialistas, né, acreditam que dessa visão, né, dos Sete Montes, acreditam que em termos de principado, potestade espiritual, o monte da política, quem está influenciando é o próprio Lúcifer, por exemplo, porque há um interesse muito grande em influenciar aquele monte, né, em estar com a sua mão o tempo todo. Então, assim, o monte da política, espiritualmente falando, é como se fosse uma areia movediça. O crente entra ali, parece que ele é sugado do que acontece lá. Ele se corrompe, já prestou atenção? Sim. Muita gente boa entra e é difícil. Então, assim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não devemos estar lá? Não, pelo contrário. Nós temos que estar lá, mas nós precisamos preparar pessoas para chegarem bem lá.
sendo discipuladas, com cobertura espiritual, sabe? Com intercessores, pessoas convictas do seu propósito, dispostas a pagar o preço. Fazer o que tem que ser feito. Sabe um grande exemplo do monte da política que eu sempre cito? Você já ouviu falar de William Wilberforce? Por acaso não. William Wilberforce é um dos grandes homens de Deus que já passaram pelo monte da política. William Wilberforce era um britânico inglês do século XVIII, ao qual Deus usou para abolir a escravatura, a escravidão, abolir a escravidão na Inglaterra. Então ele era um político, um parlamentar, que entregou sua vida para Jesus, e ele entendeu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E naquela altura que ele vivia, um parlamentar britânico, ele viu que você tem que entender o contexto, você vê o tamanho do feito dele, tá? O PIB da Inglaterra, que era o país mais rico do mundo na época, era pautado em cima do tráfico de escravos. Ok. Entendeu? Sim. Então eles iam, né, tinham muitas colônias na África, pegavam escravos e revendiam para o mundo todo, para a Europa toda. E ganhava-se muito dinheiro com isso. Ou Os seja, Estados tudo era Unidos, em cima tudo. da escravidão. E ele foi acabar com o maior PIB da Inglaterra. Caraca. Olha aí. E ele pregou sobre isso e trabalhou sobre isso por, acho que 20, 30 anos. E 3 anos antes dele falecer, ele já estava bem velhinho, ele viu com os próprios olhos o fruto do trabalho dele, que foi quando foi assinado a abolição da escravatura. E ele virou um herói. Tem um filme que chama Amazing Grace, Maravilhosa Graça, muito bom filme, que fala dele. Que Amazing Grace é a música, né? Com Maravilhosa Graça, não é alguma coisa assim? Amazing Grace. Tem uma música, mas a música original, na verdade, não é nem essa. A música original é a do... Eu vou lembrar. Por que chama Maravilhosa Graça o nome do filme, Amazing Grace? É porque ele era contemporâneo do escritor dessa música. Okay. Que eles eram amigos e tal, que é naquele tempo, né? E eu vou lembrar o nome desse... Que ele virou pastor. Esse outro virou pastor que escreveu essa música. Enfim. Então, assim, é muito legal você estudar a história dessa galera, que viveu bastante o chamado na sociedade. Aí você tem outros, por exemplo, Martin Luther King. Sim, Martin Luther King. No monte da política também. Então, ele era um pastor, um reverendo, né? Que influenciou o monte da política. Né, que inclusive é a mesma área, que envolve a questão do racismo, né, que é a consequência da abolição da escravidão. Então Martin Luther King vem trabalhar ali, um homem de Deus, causar um impacto que até hoje ainda tem muita coisa a ser resolvida. Mas alguém tem que se levantar, alguém tem que pagar o preço. Né? Então, o que falta, às vezes, por que a pessoa não está pagando o preço? Porque ela nem sabe o que ela tem que fazer. Perdida. Ela tá fazendo assim, o melhor que ela pode, mas ainda não tá sendo a melhor versão dela. E a melhor versão dela vai florescer quando ela estiver no lugar certo. Ela pode fazer várias coisas bem, mas fazer bem não quer dizer que você está fazendo algo extraordinário, entendeu? Nesse sentido, Bastante interessante, pastor. Glória a Deus, um tema bem legal, falamos aí bastante coisa. Já caminhando aqui pro fim, vou pedir então aqui, pastor, que o senhor possa, para quem, para os cristãos, se me dar uma pequena resumida, no caso que, falando sobre esses 7 montes, sobre a servidão, enfim, que o cristão basicamente não serve só dentro da igreja, tem que servir fora, e é importante que a gente possa entender isso, que o impacto na nossa vida e também na sociedade é bastante importante. Quando a gente consegue fazer isso, entende o que a gente tem que fazer lá fora. Isso, exatamente. O cristão, ele passa mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. Exatamente, né? Isso aqui é que pega bastante. Aliás, a igreja primitiva mesmo, né, a igreja de Atos, não existia a igreja como nós conhecemos hoje, né? Um prédio, né? As 4 paredes. Sim. As igrejas, elas aconteciam muito de casa em casa. Né? Eles iam para o templo ali orar, tudo, mas aí era um outro contexto. Né? Então, é natural que você passe mais tempo. Aliás, você passa mais tempo, não é nem na sua casa, você passa mais tempo no seu trabalho. Você passa mais tempo da sua vida fora da sua casa do que na sua casa e do que na sua igreja. Então você precisa dar frutos o tempo todo.
Né? Agora, uma mensagem que eu sempre passo, que tem a ver com a visão dos sete montes, mas tem mais a ver com uma visão mais macro, mais ampla, do chamado celestial mesmo, que é a salvação, para mim tá lá no que Jesus ensina sobre a parábola do semeador que saiu para semear. Então Jesus está ensinando ali sobre salvação. Sim. Ele fala assim, olha, tem um semeador que saiu para semear, e ele semeou, que é a palavra de Deus, a semente, ele lança a semente. E a semente cai em 4 tipos de solo. E apenas um dá frutos. Os outros 3 não dão frutos, porque não enraiza, porque se perde, porque está preocupado com as pressões desse mundo, é sufocado. Mas ele fala, mas uma terra não, um solo é bom. Então a palavra de Deus é a mesma. O solo do coração é que tem que ser trabalhado. E aí quando aquela palavra, aquela semente é lançada e encontra uma terra boa, aí dá um casamento bom. Dá um bom fruto. Que ali gera a salvação. Gera a salvação no sentido de que a consciência de quem Jesus é e do que ele fez por mim. E a minha aceitação em receber isso. De que o amor que ele teve por mim, que o ato sacrificial é suficiente. Ele torna-se o meu único e suficiente Salvador. Então é o que a Bíblia diz, né? Se você crê no seu coração e confessa com a sua boca, você recebe a sua salvação. Então, nesse sentido, a palavra de Deus ela tem esse poder sobrenatural, extraordinário, que o evangelho é poder para a salvação. Então, vamos lá. O primeiro impacto é isso. Você recebe a palavra de Deus, a consciência de que você é um pecador, de que você precisa de Jesus, que te leva ao arrependimento e você dá esse passo. Beleza. Mas qual é a consequência desse passo? É importante, porque a consequência desse próximo passo agora tem a ver com os 7 montes, que é o quê? A consequência é o que Jesus diz da terra boa. Ele fala assim, e quando essa terra recebe a semente e ela enraiza, essa terra vai dar frutos de 30, 60 e 100 por um. Sim. Se você reparar, Jesus diz que a terra, quando é boa, algum tipo de fruto dá. Jesus não diz que a terra boa dá frutos de 0 por 1. Tá entendendo? Uhum. Então, essa é uma forma da gente avaliar como a palavra de Deus está no nosso coração. Porque Jesus é tão bom que ele não te avalia pelos seus frutos. Pelo contrário, ele celebra os seus frutos. Porque os seus frutos, eles não te definem, eles não são identidade, é fruto. Eles glorificam o nome de Deus. Você é filho ou filha amada de Deus. Amém. Mas os frutos, eles ajudam você a avaliar como você está em Cristo. Porque uma fé sem obras é morta. É isso que a palavra de Deus diz? Fala. Fé sem obras é morta. Efésios 2, de 8 a 10, fala o quê? Que nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Mas nós somos salvos para as obras que Deus preparou de antemão. Então, mais uma vez, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Então, isso tem a ver com os 7 montes, porque você quer dar frutos. Você quer chegar diante de Deus e ouvir de Deus, servo bom e fiel. Você quer fazer o pouco para que Deus te coloque sobre o muito, só que às vezes você não sabe como fazer. E aí você precisa estudar, buscar em Deus, receber a revelação dele para correr para o seu destino profético, entendeu? Por isso que é importante vida de oração, vida de intimidade com Deus, vida de santidade e estudar e se preparar. Porque Deus, ele capacita os escolhidos e os disponíveis. Mas a melhor coisa que tem é você estar preparado para quando a oportunidade chegar. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Então é isso. Estude, faça jejum, oração e fique preparado porque o impacto de Deus na sua vida e na sociedade, o que Deus tem para fazer através da sua vida na sociedade é muito bom, muito importante. Você não serve apenas dentro da igreja, mas sim também na sociedade, como a gente comentou aqui. Nós passamos mais tempo no nosso trabalho fora de casa do que em casa e na igreja. Então, assim, se a gente deixar para servir a Deus só quando estiver em casa ou na igreja, a gente vai perder muito tempo e não vai fazer o que tem que ser feito. Amém? É isso, pastor. Muito obrigado por essa palavra, por esse tema bastante interessante. Peço que você dê uma saudação aí para o nosso público, uma despedida, por favor. Amém, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pela honra, privilégio de poder compartilhar aqui essa mensagem que eu penso que é tão importante, tão relevante para você, né? Que independente da sua idade, se você é jovem, já é um adulto, já é um senhor, uma senhora, não importa, Deus, ele quer aproveitar tudo que você tem, tudo que você carrega, tudo que ele já te deu
para você ser uma voz de influência, né? A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tem o Espírito Santo, ele vai fluir através de vocês, né? De você. A influência é isso. O latim, né, de influência é in, de dentro, fluentia, é fluir. Então é você deixar fluir o que você carrega. Você já carrega dons, talentos, tudo Glória a aquilo que você Deus. Isso é carrega, forte. você derrama aonde você está. E tem pessoas que só você tem acesso na sua esfera de influência, de amizade, de família, de parentes, que essas pessoas vão ser impactadas, seu patrão ou seus funcionários, que são Amigo, amigos, são pessoas que esse rio de água viva vai tocar na vão vida tocar na dessas vida pessoas. deles. Então deixe Deus te usar, se prepare, porque Jesus está voltando Glória a e Deus. nós queremos deixar a noiva preparada para quando Jesus vier para esse tempo final e queremos estar servindo com paixão e alegria. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Que Eu que Deus continue agradeço. abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém. Obrigado você também que esteve conosco até aqui. Eu peço que você curta o nosso vídeo aí, comenta, compartilha com um amigo, um familiar que precisa ouvir essa palavra que eu tenho certeza que vai ser abençoado em nome de Jesus. E até uma próxima. Fique com Deus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.